Nada grandioso entra na vida dos mortais sem uma maldição. Com este pensamento do filósofo Sófocles, a Netflix nos apresenta um documentário que está dando muito o que falar: o dilema das redes. A sensação que fica é que cair nas armadilhas virtuais será algo inevitável. Por que esse documentário deve ser levado a sério? Simplesmente porque quem vai apresentar os dilemas da rede são os engenheiros, vários profissionais da área da tecnologia de informação que trabalharam nessas plataformas, que hoje é o Facebook, é o Twitter, o Instagram, o Google, o YouTube. E todos eles, apesar de reconhecerem que essas ferramentas virtuais foram bastante úteis para a humanidade, eles também reconhecem como foram ingênuos em não perceber que as suas criações iriam ganhar vida própria. Você pode até pensar de repente, a maneira pela qual somos manipulados talvez não seja uma grande novidade. Sim. No entanto, o documentário O Dilema das Redes vai desenhar com todos os detalhes como se dá esse funcionamento dos algoritmos, como essa manipulação a que nós todos somos submetidos, como é que isso ocorre, como se estivesse fazendo de nós simplesmente ratos de laboratório. Essas ferramentas começaram agora a desequilibrar o funcionamento da sociedade. Então essas engrenagens virtuais, elas têm um propósito, e o principal propósito que ela tem é fazer com que o usuário fique o maior tempo possível em frente a uma tela de computador. Os conteúdos recomendados e as notificações que chegam até o seu celular são apenas algumas das estratégias para que você se esqueça um pouco de viver lá fora e continue vivendo aqui, online. Eles não estão preocupados em te mostrar a última foto da sua amiga que agora está usando um piercing ridículo, ou aquela bota que o amiguinho comprou, com quem ele está saindo. Não, os interesses são outros. Nós vivemos num momento em que até um conceito novo apareceu. Estamos vivendo sob um capitalismo de vigilância. Ou seja, tudo que você faz na internet é assistido, é rastreado, é medido. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Os cliques, as curtidas, os vídeos, a visualização dos rostinhos bonitos, padronizados, anúncios de produtos, a compra de produtos. Tudo isso aí tem um algoritmo trabalhando 24 horas por dia para te analisar, para te entender, compreender o seu comportamento, ir junto com você nas suas buscas e principalmente perceber e descobrir o que te atrai. E é exatamente nessa hora que os seus dados são capturados. E que dados estes que vão ser utilizados para alimentar mais sistemas. Esses dados vão ser vendidos como se fosse um produto. Essa é uma questão para se pensar, que as empresas da tecnologia de informação, elas têm um propósito muito bem definido. Primeiro, ela precisa de engajamento, de pessoas, maior quantidade de pessoas navegando pela internet. Segundo, precisa de crescimento, precisa de fazer amigos, precisa de convidar amigos para que isso ocorra. E terceiro, talvez seja o mais importante, é a publicidade. Garantir que enquanto tudo isso acontece, as empresas, as plataformas virtuais vão lucrar o máximo. Tudo isso previsto, tudo isso bem trabalhado para descobrir, depois de te conhecer, o que te mostrar. E para isso precisa de você ficar o mais tempo conectado. Então nós podemos perceber que cria-se aí uma geração global de pessoas que a comunicação está atrelada à manipulação. E o que é pior, que milhares de pessoas estão ficando literalmente viciadas em seus dispositivos eletrônicos. E não é à toa que no próprio documentário isso é bem citado. Um professor de economia norte-americano, Edward Tufte, ele sintetiza isso muito bem numa frase.
ele diz que existe apenas duas indústrias que chamam os seus clientes de usuários. Uma é a de drogas e a outra é a de software. Então, o estímulo é projetado em cima de algo que eu já queria, a inteligência artificial identifica e te entrega através de novos conteúdos, vídeos, imagens sugeridos pela própria plataforma. Ou seja, é um estímulo, funciona mesmo como uma droga, porque o indivíduo conectado há nele uma liberação de dopamina como recompensa. Segundo o documentário, tem algo muito inusitado ocorrendo, por exemplo. Cirurgiões plásticos norte-americanos vão identificar uma nova síndrome, a dismorfia de Snapchat. Ou seja, pacientes adolescentes estão procurando cirurgias para ficarem cada vez mais parecidos com suas fotos com filtros. As mídias sociais começam então a influenciar e assumir o controle da autoestima e também do senso de identidade, levando essa geração mais nova a uma procura constante por uma aprovação social padronizada, mesmo que ridícula às vezes e bizarra. E assim nós vamos caminhando com uma humanidade matura, tentando construir uma existência através do senso de perfeição ilusória, para depois serem recompensadas com sinais breves de likes, coraçõezinhos, emojis e, claro, mais seguidores. Então, como o próprio documentário diz, nós temos hoje uma geração inteira ansiosa e deprimida. E ainda não acabou. Essa distorção da verdade, ela não fica só nesse campo. Ela também vai para o campo político. E aqui, especificamente, nós vamos descer mais um degrau na desgraça em relação às informações falsas, que são disseminadas pelas mídias sociais, planejadas com muito carinho, visando alcançar pessoas que estão dispostas a acreditar e propagar absurdos, ou seja, a propaganda da ignorância. E o documentário vai citar, inclusive, 2 exemplos, como é que isso acontece no campo político. Primeiro, o resultado da eleição de 2018 no Brasil e a do presidente Donald Trump em 2016 também é citado no documentário como um grande feito graças ao advento das fake news. E não é só isso, além de contribuir para essa onda conservadora que toma conta do mundo, ele também, as fake news, vão contribuir para desestabilizar países que até então tinham uma tradição democrática, como a Alemanha, Espanha, França, Austrália. Ou seja, a nossa democracia ela está nesse momento vivendo uma grande crise de confiança. E tudo isso é algo que realmente preocupa os estudiosos do assunto. E Tristan Harris, que é um dos protagonistas desse documentário, ele é ex-designer ético do Google, é uma das consciências que falam nesse documentário, diz de forma bem embasada, depois eu vou deixar aqui embaixo para vocês a descrição e também as fontes, ele nos diz que as fake news têm um poder de velocidade, de disseminação, 6 vezes maior do que as informações verdadeiras. E quem que direciona isso? Quem direciona essas informações falsas são os algoritmos que vão direcionar. E aí a gente fica perguntando, a pergunta que surge no meio dessa perturbação toda: como que alguém pode acreditar em certos absurdos? Do tipo, a negação do aquecimento global, negar, por exemplo, a ineficácia da ciência, das vacinas, acreditar na teoria da conspiração, acreditar na ameaça comunista, ou acreditar que a Terra é plana. Pior ainda, acreditar que as queimadas do Pantanal atualmente foram menores do que as que ocorreram nos anos anteriores. A resposta para isso é muito simples. Segundo os protagonistas dos dilemas da rede, vai dizer que nem todos os usuários estão acessando o mesmo conteúdo. A chamada inteligência artificial
vai direcionar os conteúdos virtuais de acordo com a preferência do usuário. E como eles sabem as suas preferências? Ora, eles na altura do campeonato já pesquisaram você durante todo aquele tempo que você está conectado, durante todo aquele tempo que você perdeu da sua vida. Os algoritmos já te monitoraram, já pegaram os seus dados. Então agora é só direcionar esse perfil de acordo com a sua preferência. Então, se eles identificam que você é alguém muito conservador, muito propenso ao ódio, adivinha para onde que vai ser localizado esse tipo de conteúdo? Exatamente para você. Então, existem hoje discursos tão absurdos que são defendidos como ciência pura. Sem falar da disseminação do ódio, da intolerância, do racismo e todas as outras coisitas mais. E a fala do senador da Flórida, Marco Rubio, ele vai sintetizar muito bem isso que nós estamos vivendo atualmente. Ele vai dizer que nós somos uma nação de pessoas que não conversam mais umas com as outras. Nós somos uma nação que desfizemos as nossas amizades por causa de escolhas políticas. E nós isolamos dos outros para assistir só os canais que dizem que nós temos razão. Então isso é o quê? Isso é viver numa bolha, isso é muito perigoso. Então isso é o quê? É uma ameaça existencial? A tecnologia é uma ameaça? A tecnologia em si, segundo o dilema das redes, não é uma ameaça. No entanto, ela tem a capacidade de trazer o pior do ser humano e da sociedade. E esse pior do ser humano e da sociedade pode realmente ser uma ameaça existencial. Então a coisa chegou nesse ponto. As plataformas virtuais, as empresas de tecnologia, da informação, estão lucrando em cima da desinformação. A ignorância que até então estava escondida lá nos recantos de nossa alma, tímida, está agora muito à vontade, dando opiniões, falando com autoridade intelectual, com autoridade como se científica ela fosse. Por enquanto, não há ainda uma luz no fim do túnel, não existe uma regulamentação, nem regras que segura esse monstro. Por quê? Porque o mundo gira em torno de motivação econômica e as empresas não querem perder dinheiro. Não há lei, por enquanto, que regule a nossa privacidade digital. E aí, o convite que nós precisamos fazer para nós mesmos é que nós tenhamos um pouco desse controle. Porque precisamos acordar como civilização. Olha que coisa absurda, nós somos muito mais lucrativos para uma empresa se ficarmos olhando o tempo inteiro para uma tela, assistindo a um anúncio, dando like, vivendo uma vida, do que viver uma vida real, uma vida significativa. Então nós estamos vendo empresas usando uma poderosa inteligência artificial para nos superar e descobrir como atrair a nossa atenção. Ou seja, elas decidem o que nós queremos ver, em vez de nós seguirmos os nossos valores, a nossa existência, a nossa vida real, como eu disse. Então, vida real, eu disse. Isso aqui não é o show de Truman. Portanto, os protagonistas de O Dilema das Redes nos alertam que a tecnologia está sendo persuasiva, usando inclusive conhecimentos da própria psicologia, buscando a mudança no comportamento das pessoas, criando hábitos inconscientes, criando uma geração incapaz de enfrentar o mundo real, longe dos seus dispositivos eletrônicos. Tristan Harris defende o quê? Ele defende um design ético, ter ética junto com a produção desses produtos. É um trabalho longo, porque quanto mais dados armazenados que essas empresas têm, mais poder elas têm, mais elas lucram com isso. Caso isso não ocorra, como o próprio escritor Jaron Lanier, que participa também do documentário, ele vai dizer que se a gente seguir essa rotina por mais 20 anos, algo
catastrófico vai realmente nos acontecer. Enquanto a gente aceitar a realidade do mundo, que estão sendo apresentadas de forma falsa, de forma ilusória, realmente vai ser muito difícil a nossa vida em sociedade. O adolescente pode até perguntar, mas qual o problema de viver assim? Qual o problema de estar conectado numa rede o tempo inteiro? O problema é que nós estamos vivendo numa bolha. Nós estamos aprendendo a odiar aquele que não faz parte da nossa tribo. Então, o que importa agora é que o outro pense igual a mim. Eu não sou capaz de relacionar com o contraditório. Então, o escritor participante desse documentário vai dizer que se a gente mantiver essa rotina, essa relação nossa desta maneira com as redes sociais, possivelmente nós vamos nos acabar enquanto civilização. Possivelmente não conseguiremos cuidar da questão ambiental, diminuir o aquecimento global. É possível que nós não consigamos dar sustentação às democracias e pode até ser que a economia do planeta seja arruinada. Então isso é um pouquinho do que a gente pode imaginar o que seja o dilema das redes. Então eu reforço mais uma vez o convite para vocês, assista o documentário e tire as suas conclusões. Eu pediria para vocês, como toda pessoa que faz um vídeo, que nos acompanhe nas redes sociais, curta, dê like, se inscreva, eu faço o mesmo convite. Mas como eu quero também contribuir para que você fique menos tempo nas redes, nas plataformas digitais, eu garanto para você que quando você se inscrever neste canal, você não vai ver um vídeo toda semana, você vai ver um vídeo a cada quinzena ou um por mês. Ok? Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Abraços.